estar atentos e que possamos, Pai, sair daqui, ó Deus, com essa mensagem guardada e gravada em nossos corações, ó Pai. Nós possamos realmente, ó Pai, estar unidos aqui, ó Deus, essa igreja, em comunhão um com os outros, mas acima de tudo, ó Pai, que a nossa união com o Senhor possa ser diariamente, todos os dias, ó Pai. Abençoe nós, ó Deus, em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Ok? Boa tarde, guerreiros e guerreiras, homens e mulheres, comprometidos. 4 horas, faltando um pouquinho para as 4, falamos que às 3 horas estaremos aqui. Eu atrasei um pouquinho, mas ainda estamos a tempo. Vamos aqui aproveitar esse minuto que falta ainda, por volta aí das 5h30, por aí, o máximo, vamos estar encerrando, e que a mensagem aqui possa realmente nos motivar. Eu quero ler um texto com vocês que está em Atos. Abra sua Bíblia aí, livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Amém? Versículo 42 a 47. Vamos ler aí 5 versículos então. Vamos entender aqui como viviam os convertidos. Isso mesmo, como devem viver os convertidos. Aquele um dia que encontrou com Jesus e foram convertidos. E diz assim um texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, e tinham tudo o quê? Em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e o quê? Singeleza do coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todos. O povo, enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam fazendo o quê? Sendo salvos. Amém? A igreja precisa viver, ok? Este propósito. União, no partir do pão, em comunhão, de casa em casa. Isso aí estão fazendo muito bem. Comemos um monte à noite, daqui a pouco vamos comer novamente. Eu já vi ali já, tá atrás. Tem um banquete ali preparado ali para a gente comer. Isso mesmo. No partir o pão, na comunhão, está feliz, está alegre, porque vivemos aqui, queremos ir para o mesmo lugar, somos filhos do mesmo pai e queremos a mesma pátria. Só que o texto fala que com essa singeleza de coração, com essa vontade, com essa harmonia, com essa união, ok? O texto fala que cada dia Deus acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Amém? Essa igreja precisa crescer. E assim, muitos irão se salvar. Amém? Porque nós entendemos, nós estamos compreendendo, e nós vamos fazer a diferença, mesmo o povo pequeno que somos, mas vamos fazer a diferença, porque Deus está no comando. Amém? O pouco com Deus é o quê? É muito. Então, os defensores da verdade são pouco, é verdade? Eu já falei isso hoje. Se nós for olhar no contexto do mundo religioso, os adventistas do 7º dia, que defendem essa causa, é um povinho bem pequenininho. Mas Deus está o quê?
está nos conduzindo. E a vitória é certa. Amém? Eu vou tentar aqui cantar o hino. Tem pessoas que cantam e cantam, né? Cantam e encantam, né? E louva a Deus. Eu vou aqui tentar louvar a Deus, tá? A capela mesmo, tá? Não trouxe playback, vamos à capela então, tá? Beleza? Vamos lá. Escutei muitas vezes e quantas nem sei do amor que meu Deus tem por mim. E como Ele sustenta as aves do céu, Ele assim também olha por mim. E aos poucos eu tento então compreender os mistérios do seu grande amor. Cada dia descubro uma nova razão pela qual devo amá-lo mais. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo meu Salvador. Com o precioso sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Sei que pelo caminho que devo seguir, muitas lutas eu encontrarei. Cada vez que cair ou talvez me ferir, eu sei que comigo Ele está. Com seu forte cajado vai me levantar, com seus braços irá me suster. Se agora pudesse meus olhos abrir, eu veria os seus anjos aqui. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo meu Salvador. Com o precioso sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. A mais linda história que alguém pode ouvir é aquela história da cruz. Tão completa entrega, tão grande amor, concedeu vida ao pecador. Nesses dias modernos de tanto correr, as pessoas se esquecem de Deus. Mas são tantas as luzes chamando a atenção, e confuso está o coração. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo meu Salvador. Com o precioso sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo meu Salvador. Com o precioso sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Ali seu amor me salvou. Amém? É isso aí. Tudo que Deus fez por nós, eu acho que seria incomparável aquilo que eu e você fizer pela causa dele. Isso mesmo. Amor demonstrado em ação. Nós precisamos amar, mas esse amor precisa levar nós a agir, assim como Deus. Deus amou e demonstrou esse amor em ter enviado
o seu Filho para morrer em nossos lugares. Amém? Então, queridos, vamos realmente assim aproveitar todo o que Deus tem proporcionado a nós para fazer, a obra dele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 e o versículo 38. Alguém lê para mim? Lucas capítulo 1 e o versículo 38. Lucas 1 e o verso 38. Pode ler. Amém? Amados, a mensagem é: ide, portanto, pregar o quê? O Evangelho. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que essa palavra se cumpra o quê? Na minha vida e na sua vida. Maria, isso mesmo, Deus escolheu ela. O anjo revelou a ela que ela ia ter o quê? Um filho. E ela ainda ficou sabendo que esse filho realmente ia ser algo especial. Não é o juntamento de um homem e a mulher, mas é o juntamento agora do divino com o humano. E Maria entendeu que Deus queria usar ela para que por meio dela viesse o príncipe da paz. Aquele que ia ser o quê? O Salvador do mundo, o meu e o seu Salvador. E ela diz: aqui está a tua serva, que se cumpra na vida dela, como o Senhor o falou. Que hoje, nessa tarde, que se cumpra a palavra de Deus em cada serva, em cada servo, em cada homem, cada mulher, adolescente, jovem, juvenil. Que a palavra de Deus se cumpra, que eu e você podemos sair daqui dizendo: aqui está o teu servo, que cumpra em mim essa mensagem de anunciar o reino do céu. Gosto de ver pessoas comprometidas com uma causa. Gente capaz de pagar qualquer preço para defender o que acredita. Observe, por exemplo, os defensores da causa ecológica, que vão aos lugares mais desafiadores e se expõem de formas muito perigosas pelo bem do planeta. Interesse-me ainda pelos defensores das causas sociais, que vão às ruas defendendo o que acreditam e muitas vezes arriscam a própria vida. O movimento adventista também começou com gente comprometida. O movimento adventista também começou com gente comprometida. Um dos pioneiros que mais impressiona é Charles. Seu compromisso com a volta de Cristo era tão grande que ele não tinha medo de enfrentar desafios. Pouco antes de 22 de outubro do ano de 1844, batizou 3 grupos de pessoas em um rio ao ar livre e num dia muito frio. Sua saúde foi abalada, adoeceu e morreu de tuberculose em 14 de outubro, 8 dias antes da data marcada para a volta de Jesus. Esse homem, ele queria alcançar pessoas para o reino do céu. Ele queria alcançar pessoas para a eternidade. E agora, com essa vontade, ele não estava com medo, ele não tinha medo de nada. Ele era um homem que estava disposto a ir aonde quer, nos lugares mais perigosos, para poder lutar pela causa do Mestre. A Bíblia também apresenta muitos exemplos de gente comprometidas, a ponto de dar a própria vida por uma causa. Sem dúvida, o maior de todos é Jesus.
Contudo, Maria, a virgem escolhida para ser sua mãe, é um destaque. Normalmente, exaltamos o privilégio que ela recebeu ao ser escolhida como mãe do Salvador. Mas você já pensou no preço que ela pagou para cumprir essa missão? Aceitar o plano de Deus envolvia se tornar mãe solteira. Isso tinha consequências muito sérias. Poderia ser condenada por cometer um crime de contaminação e ameaça aos valores religiosos. Seria mal visto diante da sociedade. Seria mal visto diante das famílias. Sua punição poderia ser a morte. Imagine também como ela seria vista pela família, amigo e pela sociedade. Como convenceria José, seu noivo, de que o bebê não era filho de outro homem, mas um milagre do Espírito Santo? Como ela ia poder convencer? E o que aconteceria com sua festa de casamento por conta dessa condição? Diante do alto preço, Maria poderia ter passado a responsabilidade para outra mulher. Seguiria sua vida, realizaria seus sonhos e evitaria problemas. Ela, porém, aceitou o desafio e respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não teve medo de arriscar tudo para cumprir sua missão. Amém? O que tem a ver esse texto? Tem tudo a ver comigo, com você. Isso mesmo. E você? Qual é o tamanho do seu comprometimento? Pague o preço de sua missão. E esteja certo que Deus vai cuidar de tudo para seu bem eterno e para a salvação de muitos. Amém? Isso mesmo, queridos. Que nós possamos dizer que nem Maria, que se cumpra, Senhor, na vida desse homem pobre, pecador, tem problema, tem dificuldades, muitas lutas, é verdade, muitos desafios, é verdade, mas é preciso nós nos entregar. Entende isso aqui, queridos? Deus, Ele só vai cobrar aquilo que eu posso fazer, estou sendo negligente. Entenda, Deus, Ele não vai cobrar nada daquilo que não está ao meu alcance de fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, e eu não estou me esforçando nem um pouquinho a fazer, Deus irá cobrar sim. Isso é bíblico. Sempre que eu prego, eu sempre falo com a igreja, olha, consciente com Deus, você tem que ter a mente consciente com Deus, uma mente limpa, uma mente sem culpa. Assim é com aqueles que são dizimistas, ofertantes. O Deus pede o quê? Tudo que vencer o quê? Que vencer lucro. Tudo que você passa a ganhar, você precisa devolver. E assim também é a missão. Ou todo o âmbito religioso da nossa fé que vivamos, tudo que Deus quer é aquilo que está ao meu alcance para eu fazer. E eu, muitas vezes, tenha negligenciado. Mas que Deus possa nos motivar, nos dar coragem e força para sermos mais fiéis a Ele. Cássio, coloca aquele outro, tá? Nós vamos ver aqui um pouquinho a verdadeira missão da igreja. Nós vamos passar um slide aqui, nós vamos entender realmente qual é a verdadeira missão da igreja. Além de eu ser um ancião de igreja, além da igreja ser dividida, os departamentos, né? O departamento foi dividido para poder somar, para que pudesse haver crescimento da igreja.
E nós não podemos permitir que departamentos, que os programas da igreja, né, levem nós a ficar tão assim comprometidos com a igreja e muitas vezes não estamos comprometidos o quê? Com a missão. Vamos lá. Aos vilumes do tempo do fim, nasce em cada cristão o desejo, a interrogativa quanto à nossa tarefa e o nosso objetivo como igreja aqui na terra. A fundação da igreja cristã não foi obra do simples acaso, nem foi movida por interesses particulares ou individuais, mas é o resultado de uma vontade que não depende do homem. Amém? Não é o ancião, não é o pastor, não é o presidente da associação, não é o pastor distrital, não é o departamental. Isso precisa realmente entender que é o quê? É um projeto e plano de Deus. Um projeto e plano de Deus. Ao vislumbre do tempo do fim, nasce em cada cristão o desejo ou a interrogativa. A nossa tarefa, o nosso objetivo como igreja aqui na terra. As últimas palavras de Cristo. As últimas palavras de Cristo a seus discípulos foram: eis que estou o quê? Todos o quê? Até o quê? Isso mesmo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, portanto, ensinar o quê? Todas as nações. Pode passar, Cássio. Esse é o propósito da igreja. O evangelho tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunha do poder da mesma. Está ali o texto, né? Página 16 do livro Evangelismo. Não há nada que o Salvador deseja tanto como agentes que representam ao mundo seu espírito e seu caráter. Nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador através da humanidade. Todo o céu está à espera de homens e mulheres, por cujo intermédio possa Deus revelar o poder do cristianismo. Mensagem Escolhida, volumes 2, página 66. É isso que o Senhor espera. É isso que Deus deseja. Que essa igreja realmente saia, para que o mundo aí possa conhecer as testemunhas de Jesus aqui na terra. Pode passar, Cássio. A urgência na apresentação da mensagem. A mensagem da igreja tem uma origem celeste, uma natureza dinâmica e agressiva, e por isso mesmo ela é urgente. Deveria ser dado no mais curto período de tempo possível, para o maior número de pessoas. Esses requisitos só serão cumpridos dentro de uma compreensão clara da vontade de Deus. Diz a profetisa: não temos tempo a perder, nem um momento sequer. Amém? Queridos, lá em Romanos 3, verso 11, diz assim: ei, você já conhece o tempo, é hora de despertar-vos do sono, porque a vossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13 e verso 11. Satanás ele não está perdendo nenhum tempo que sequer, nem um segundo sequer. Um vacilo de cada irmão, um vacilo de cada pessoa, ele está ali para poder colocar, isso mesmo, as suas artimanhas para tirar a pessoa do céu. E nós precisávamos também entender que é uma urgência da mensagem. Pode passar, Cássio. A obra evangelística de abrir as escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais o tempo dos servos de Deus.
A obra evangelística de abrir a palavra de Deus aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais o tempo, ok, com o nosso Deus. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que é. Verdade. É por isso que nós estamos correndo para lá e para cá. É por isso que eu vivo uma vida de correria. Isso mesmo. Eu aprendi, querido, você precisa aprender isso. Foi feita uma pesquisa já. Isso é pesquisa feita. Eu vi uma palestra com o nosso pastor Francisco Gonçalves, o irmão do Luiz Gonçalves, o Assis, né, na verdade. Ele esteve aqui em Porto Velho quando o cara até lá indo para o lado do Acre, para aquela banda, um negócio assim. Eu sei que tinha um espaço ali grande. Passamos 3 ali, final de semana, sexta, sábado, domingo. E ali ele falou, isso foi em 2012, eu acho, por aí assim, que pesquisa feita de que 4 pessoas que estudam a Bíblia, há a probabilidade de um aceitar a verdade e decidir ao batismo. Então é por isso que nós temos que correr. É por isso que eu preciso fazer estudo todos os dias. Porque eu entendi que de 4 pessoas que eu estudo a Bíblia, um está sujeito ao batismo. Então, quanto mais pessoas que nós levarmos a mensagem, né, mais pessoas também estão perto de aceitar a mensagem. Se cada adventista do sétimo dia houvesse feito, né, o trabalho que foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior. Cada dia que passa é um dia a menos para a proclamação do Evangelho. O pior é que cada dia muitos descem à tumba fria sem a esperança da ressurreição. O pior é isso. Neste momento, enquanto estamos aqui, tendo esse privilégio, coração feliz, alegre, contente, porque podemos passar esse dia na presença de Deus. Agora, aqui em Porto Velho, tem alguém que está debruçado em cima de um caixão, velando alguém para ser sepultado daqui a pouco ou até mesmo amanhã. Agora, nesse instante, tem muitas pessoas que estão aí sendo socorridas porque algum acidente aconteceu aqui ou na cidade vizinha, em Rondônia, neste mundo. Todos os minutos, todo segundo, quase, tem o quê? Tem acidente acontecendo. Mas nós temos o privilégio de poder estar aqui. Agora, precisamos proclamar essa verdade, para que muitos não desçam a tumba fria sem esperança de salvação. Pode passar. O apelo do Senhor vem nas palavras da profetisa. Oh, como me parece ouvir a voz dia e noite. Avançai, acrescentai novo território, penetrai em novos campos com a tenda e dai ao mundo a derradeira mensagem e advertência. Não há tempo para perder. Deixai meu memorial em cada lugar onde fordes. Meu Espírito irá diante de vós, e a glória do Senhor será o quê? A vossa retaguarda. Amém? Espírito Santo vai na frente, preparando o coração, tocando na porta ali para que o fulano abra a casa para você. Ok? A glória do Senhor, o quê? A retaguarda. Queridos, há uma proteção muito grande para aqueles que se dispõem a proclamar as verdades. É anjos rodeados de um lado para o outro. É Jesus, o meu, o seu intercessor, intercedendo por mim e por você. É Deus derramando o seu poder e o Espírito Santo atuando em nós. Amém? É assim que funciona. Nós não precisamos ter medo. É apenas se dispor aos cuidados de Deus e tudo vai dar certo para a honra e glória do nosso Deus. Pode passar, Cássio. Vamos ver aqui mais uma frase que diz o seguinte: porque a importância do evangelismo pessoal
Está lá em Mateus 9:36. As almas vivem como ovelhas sem pastor, porque as almas vivem como ovelha longe do aprisco e não sabem como chegar a ele. João 10:16. São como doentes em necessidade de médico. Marcos 9, verso 1. O pecador está nos braços, volta lá. O pecador está nos laços do diabo, segundo Timóteo 2, verso 26. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que estão realmente presos no pecado. E se não houver uma atitude da parte nossa, como realmente somos depositados de Deus aqui na terra, as pessoas não conseguirão sair da prisão que lhe prende, que é o pecado. Pode passar. Porque Deus já pagou o preço. Porque Deus já pagou o preço por seu resgate. A salvação deles depende em nós. Deus nos chamou para anunciar-lhes as suas virtudes. Está lá, 2 Pedro 2, verso 9. Deus reservou esta tarefa para você e para mim. Romanos 10, 14. E é nosso privilégio. Anjos do céu estariam dispostos com alegria de fazer esse trabalho. Porém, Deus confiou a você esse trabalho, a mim, foi confiado a esta igreja. Muitos esperam como paralítico ao lado do tanque para serem curados. Eles podem possuir até a Bíblia, mas não tem ninguém que lhes explique. Atos 8, 27 a 28. Tem muitas pessoas aí fora do céu com a Bíblia na mão. Isso mesmo. Não vamos entrar em contenda com as crenças que eles têm. Mas quando nós chegamos com carinho, com jeito, com aquela amizade, as pessoas vão sim abrir o coração para poder estudar a palavra de Deus. Os meus estudos que eu faço são tudo pessoas que são evangélicos, que são de outra denominação, mas as pessoas não sabem folhear a Bíblia. Você fala, vamos para livro tal, as pessoas ficam perdidas, não sabem procurar. Vamos lá em livro tal, as pessoas não sabem folhear a Bíblia. Estão dentro da igreja. O mundo precisa saber que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E esse conhecimento só vem por meio da fonte, que é Jesus Cristo, mas por meio do instrumento que Deus tem apreço aqui na terra, que é a tua igreja. Nós lemos o texto ontem. O texto fala que esta igreja, ela precisa ser respeitada, porque é a igreja do Deus eterno. Amém?